assinatura lá. Amém, meu povo? Quem está feliz aí? Amém? Hoje é um culto de missões. Eu acho que você já reparou isso, né? Sempre que você chega aqui, que tem umas bandeirinhas penduradas, umas decoração diferente, é missões, né? E o culto de missões é muito importante, meus irmãos, porque o culto de missões, a gente serve para duas coisas. Primeiro, para a gente prestar conta daquilo que está acontecendo no campo missionário. Nós temos tantas coisas acontecendo e você, enquanto igreja, faz parte disso. Então você não pode ficar alheio, não pode ficar distante daquilo que a sua igreja está fazendo. Então, sempre que nós fazemos um culto de missões, nós mostramos o que está sendo feito. E segundo, é para lembrar cada um de nós que missões não é um departamento da igreja. Missões é a essência da igreja. Amém, meus irmãos? Nós somos uma igreja missionária. Diga isso comigo, diga: nós somos, mais forte, nós somos uma igreja missionária. Amém? Nós fazemos missões, porque Jesus, ele deixou algumas coisas bem explícitas, bem explicadas na sua palavra, e uma delas é a missão da igreja. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, a Bíblia diz, Jesus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o que é missões? É pregar uma palavra, é pregar o evangelho, carregar uma mensagem, e é o nosso propósito, é a nossa missão enquanto igreja fazer missões. Então, eu sei que às vezes o tema missões não é atrativo, eu disse isso aqui de manhã. Às vezes quando a gente nem anuncia que é culto de missões para não correr o risco de você não vir. Aí nós pegamos você de surpresa, quando você chega, vê as bandeirinhas, não dá tempo de ir embora. Mas missões muitas vezes... Cadê uma água aqui? Pega uma água para mim, Francisco, por favor. Está aqui? Ah, não. Sequestraram a minha água aqui. Mas veja bem, porque às vezes nós temos no nosso inconsciente, ou às vezes bem consciente, que nós viemos para cá para receber alguma coisa. Nós queremos uma palavra que traga uma revelação sobre a nossa vida. A gente às vezes fica naquela expectativa: o que eu vou receber do Senhor? O que Deus vai fazer na minha vida? O que Deus vai fazer na minha família? O que eu vou ganhar? O que eu vou, adquirir? Quais são as promessas que Deus vai trazer e derramar sobre mim? Às vezes a gente fica nessa expectativa. Só que missões não é sobre aquilo que nós recebemos. Missões, que é a essência, o propósito da igreja, é sobre aquilo que nós damos. E, pasmem, Jesus nos chamou muito mais para dar algo do que receber algo. E por isso às vezes se torna não é tão atrativo. Obrigado, Fernando. Porque às vezes a gente olha para um culto de missões e fala: lá vem eles falar de novo de oferta, lá vem eles de novo falar de um novo programa, de uma nova forma de arrecadação, lá vem eles de novo querendo pegar o meu dinheiro, lá vem eles de novo pedindo para eu ajudar um povo que eu nem conheço, pedindo para eu enviar uma oferta para uma cidade que talvez eu nunca vou pisar os pés lá. Só que enquanto a gente fica com esses bloqueios, esses preconceitos no nosso coração, a gente não vê as bênçãos escondidas por detrás de ser uma igreja missionária, pastor Zé Wilson. Meu irmão, o que eu posso falar para você é que há muita bênção para uma igreja missionária. Eu aprendi há muito tempo atrás, eu disse isso de manhã, que enquanto nós estamos investindo em missões, talvez do outro lado do mundo, às vezes do outro lado da rua, às vezes nós estamos investindo aqui perto, às vezes estamos investindo longe, mas enquanto nós estamos fazendo algo pela obra do Senhor em algum lugar, Deus está cuidando e abençoando os nossos negócios, Deus está abençoando a nossa família, Deus está abençoando a nossa casa. Quando você olha para a IBNC, e eu não falo isso aqui com orgulho de
nada disso não, mas com alegria. Quando você olha para a IBNC do jeito que está, uma igreja de um porte grande, com muitas pessoas, conhecida, já faz parte da história de Rio Verde, todo mundo sabe quem é a Igreja Batista Nacional. E às vezes, quantas vezes conversando com outros pastores em outros locais, e às vezes alguém pergunta assim, cara, qual que é o segredo lá? Qual que é o plano de crescimento que vocês usam? Qual que é a estratégia de crescimento que vocês fazem? Eu olho e falo assim, rapaz, parece que nós não temos nada disso. Porque se eu procuro uma estratégia, nós não temos. Um segredo eu também não vejo. Até porque se tem um segredo, é tão segredo que eu também não sei. Mas na verdade, nós sabemos o que é. Nós chegamos onde chegamos e somos o que somos. Claro que isso diante do Senhor não é nada, mas diante do mundo que nós vivemos é alguma coisa. Porque essa igreja é uma igreja que ora e também é uma igreja que investe em missões. Sabe, meus irmãos, às vezes as pessoas pensam assim, por que a gente não investe tudo que a gente tem aqui? Nós vamos ter o melhor telão, o melhor templo, as melhores poltronas, o melhor som. Nós vamos ser a igreja da cidade, a melhor delas. E aí eu te pergunto, isso vale a pena? Isso é o mais importante? Talvez a gente não tenha as melhores cadeiras, mas a gente tem centenas e centenas de pessoas sendo abençoadas em outros lugares, da mesma forma que você é aqui. Talvez a gente não tenha o melhor som, mas nós temos, sabe, o nosso investimento em outras nações, pessoas, famílias sendo alcançadas em outros lugares, fazendo parte daquilo que nós temos recebido aqui. Sabe, meus irmãos, nós precisamos investir em missões, e o grande segredo dessa igreja é esse: nós oramos e nós investimos em missões. Só que quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição, estou falando de você. Nós investimos em missões, nós somos uma igreja missionária. Sabe para que é o culto dessa noite? O culto dessa noite tem um objetivo bem claro, é um culto de gratidão a Deus, porque nós alcançamos um alvo. No dia 18 de maio, na cidade de Joviânia, nós entregamos o nosso alvo estadual, entregamos a nossa oferta, 120 mil. Só que o mês de julho, ele já marca o começo de uma nova temporada. Então nós temos outro alvo estadual agora. Então as igrejas batistas nacionais de Sudoeste precisam arrecadar 135 mil. Já vou falar para onde vai isso, tá? Então nós estamos olhando para trás com gratidão, é para isso que é esse culto dessa noite. E já olhando para frente, sabendo, Deus vai nos honrar e nós vamos chegar na onde Ele estabeleceu. É para isso. Só que, meus irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Olhe para mim, preste atenção. Você acabou de falar comigo, né? Claro que foi induzido, mas você acabou de falar, nós somos uma igreja missionária. Você sabe quais são os projetos da sua igreja? Você sabe quais são as ações? Você sabe no que nós investimos? A sua oferta que você coloca aí nesse envelopinho vermelho, você sabe para onde vai? Então eu preciso rapidamente mostrar isso para você, porque eu aprendi uma coisa: quanto mais clareza a gente tem, mais fidelidade a gente gera. Vou repetir, quanto mais clareza a gente tem, mais fidelidade a gente gera. Quanto mais você souber para onde vai cada centavo de missões, mais fiel a isso você vai querer ser. Que você vai ver a grandiosidade daquilo que Deus está fazendo através dessa igreja. Então, eu queria mostrar para você algumas fotos. Vamos lá, Vitor, pode apagar a luz. Dá uma olhada no que a sua igreja, no que você está fazendo. Família Moreira, pastor Welismar e a sua família, lá em São Simão. Essa igreja, essa família, eles são alcançados, assistidos pela oferta que você também contribui nessa igreja, uma oferta missionária. Então, pastor Welismar está lá pregando, evangelizando, batizando, sabe, cuidando daquelas pessoas. Tudo isso, meu irmão, é fazer missões. Nós chamamos esses pastores que estão aqui nas cidades, na redondeza, de missionários urbanos. Mas nós temos missionários também fora do país. Próximo. Família Santana, pastor Suelo, está aqui pertinho, Rio Verde, ali no Parque das Laranjeiras. Está ali já há muitos anos, pregando, evangelizando, cuidando de almas. E você faz parte disso quando você ora.
Você faz parte disso quando você contribui. Olha a próxima. Família Miranda e Dias. O Elcio é daqui, de casa. Até esses dias atrás estava aqui ministrando louvor. Hoje é pastor da Congregação Batista Nacional Bethesda, ali no bairro Promissão. Está lá cuidando de almas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas, através daquilo que você tem feito. Próximo. Família, essa aí é a mais nova. Família Lima e Oliveira. Projeto Casa de Luz, lá em Maurilândia. Tem alguém de Maurilândia aqui? Tem família em Maurilândia? Dá um glória a Deus aí. Ó, tem uns 2, 3 aí. Maurilândia, meus irmãos, nós sonhamos com aquela cidade, para que Deus alcance aquele povo, amém? Está lá, Pedro e Michele, diáconos aqui, formados no nosso seminário de teologia. Eles estão lá em Maurilândia pelo menos 4 vezes por semana. Já tem uma média lá de umas 30 pessoas. Não tem templo, mas já tem gente, amém? Mais importante que o templo é as pessoas. Daqui uns dias vai ter o templo para abrigar essas pessoas, está lá. Próximo. Família Santos, que é o pastor Fernando e irmã Regina, lá em Acreúna. Então, além do leite que a gente manda toda semana, existe uma oferta mensal e anual que eles recebem para poder estarem lá cumprindo o chamado do Senhor. Próximo. Família Souza, pastor Hermes, Graciela, com os filhos, estão lá em Santa Helena de Goiás, também cuidando daquela família lá. Aí você fala assim, pastor, mas eu nem sou de Santa Helena, eu nem vou em Santa Helena. Pois é, mas você tem feito missões lá. Pessoas têm se convertido lá, através daquilo que você faz parte. Próximo. Família Silvio Costa, nosso amigo de fé, o pastor Célio José. Está lá em Oruana, batalhando, se esforçando, cuidando do pessoal de Oruana. Próximo. Aí nós já começamos a ir um pouco mais longe. Olha onde a sua oferta tem chegado, Ponte de Sor, região do Alentejo, Portugal. Pastor Eberson e a sua família, lá em Portugal, pregando o Evangelho. Não sei se você sabe, provavelmente sim, mas Portugal, algumas regiões, principalmente do interior, tem sido muito difícil a pregação do Evangelho. Então tem que ter coragem para estar lá onde eles estão. Mas estão lá ministrando, pregando a palavra do Senhor. Próximo. Família Vieira, pastor Hernandes e toda a sua família lá em Lusaka, na Zâmbia, continente africano. Pastor Hernandes trabalha com a tradução e impressão da Bíblia para várias línguas e povos. Também é alguém que nós assistimos através dos nossos convênios missionários. Pode passar. Essas aí talvez você conheça um pouco mais, porque nós falamos mais. A igreja está aí imersa com essas missionárias, a missionária Yara e a Ana Paula, lá com o projeto Vida em Guiné-Bissau, várias aldeias, agora, várias coisas nós fazemos aqui, porque nós estamos construindo agora um centro comunitário lá em Guiné-Bissau, lá em Bula, que é uma das regiões de Guiné-Bissau. Todo ano, mês de novembro, uma equipe do Brasil sai em direção à África. Então, eu sei que você já deve ter visto alguma coisa sobre isso, também faz parte daquilo que você tem contribuído aqui na igreja. Próximo. E aí, pastor, beleza, nós fazemos em tantos outros lugares e aqui na nossa igreja, nós temos o Ministério Ágape. E eu sei que tem gente aqui na igreja que não sabe da existência desse ministério, desse projeto, porque o projeto Ágape, ele faz parte do Ministério de Missões. Esse pessoal, eles estão, toda última terça-feira de cada mês, eles saem às ruas, entregando comida, na época do frio, entregando agasalho, enfim, estão aí cuidando das pessoas em situação de rua, Vamos dar uma olhada aí nessa galera, vamos lá, olha eles aí, uma parte deles, saindo para evangelizar. Próxima foto, olha eles aí já, saindo para a rua à noite, aí orando antes de sair. Pode ir, pode passar. Aí já estão na rua, já abordando algumas pessoas, já entregando ali os lanches que eles preparam, ministrando a palavra de Deus, ouvindo, muitos dependentes, às vezes químicos, em situação de rua, já foram encaminhados para a casa de recuperação. Enfim, há um trabalho sendo feito aí à noite, que talvez você nem saiba que está acontecendo,
E esse pessoal do Ministério de Missões, junto com o pessoal do Ágape, eles estão reunidos toda terça-feira à noite, às 9 da noite, para orar por cada um desses missionários que nós mostramos aqui, e também por você enquanto igreja, fazendo uma cobertura espiritual, né? Nós temos um vídeo aí de um momento que eles estavam orando, né? Pelas cidades e pelas nações. Se puder colocar o vídeo, pode colocar. Então, enquanto muitos estão dormindo, essa galera está ali, orando, clamando, intercedendo, buscando a face do Senhor, pelas nações, pelas cidades, onde nós temos trabalhos missionários, e algumas que nós nem temos, mas orando por cada um desse povo. Isso, tá bom, né? Tem mais alguma foto? Acho que não, né? Terminou? Ok. Pode acender as luzes. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? O que nós podemos dizer, meus irmãos, é que tem muita coisa sendo feita. Tem muita coisa sendo feita. E como que isso se mantém? Como que isso acontece? Eu quero que você pegue esse envelopinho. Pode ficar tranquilo, não vou te pedir nada. Só quero mostrar para você como é que funciona. Pega esse envelopinho vermelho que está aí na sua cadeira. Pega o envelopinho vermelho aí. Tem 3 projetos missionários, 3 programas missionários aí. O primeiro deles, achou? Bem na frente do envelope. Está escrito PAN. Quem achou diz amém. Ó, presta atenção. Programa de Ação Missionária. Essa oferta é uma oferta corriqueira. Você pode dar qualquer valor, no momento que você quiser. E nós vamos destinar ela para os missionários, tanto urbanos quanto transculturais. Transcultural é aquele que está fora do país. Nós temos o PES, e o PES nós falamos dele em 2 momentos do ano, mês de março, mês de setembro, quando nós fazemos a conferência missionária e estabelecemos uma oferta durante 6 meses. Mas o que nós queremos falar aqui nessa noite, que nós estamos dando início, é o PEM, Programa Estadual de Missões. O PEM nós vamos usar para que essas congregações permaneçam abertas. Sabe, o nosso desejo não é fechar nenhuma congregação. Pelo contrário, nós queremos abrir mais, amém ou não? Nós queremos chegar em Mineiros, Quirinópolis, Caçu, Montevidéu, Riverlândia. Nós queremos abrir igrejas para que o evangelho que nós pregamos aqui seja pregado em cada uma dessas cidades. Agora, tudo isso demanda recurso. Por isso que nós trabalhamos o ano todo. O cofrinho, se você não pegou o cofrinho, pegue hoje, leve para casa, nos ajude. É uma das ações. Mas você pode, todo culto, pegar esse envelope e ofertar no PEM. Se você abrir, você vê aí que tem a opção de você ofertar no PEM. Você precisa discriminar para onde você quer que vai a sua oferta, cada programa. E nós temos uma outra oferta, que é de 1%, que você faz uma vez por mês. 1% daquilo que você ganha, você pode ofertar para o PEM uma vez por mês. Meus irmãos, o que eu posso dizer, pode guardar aí seu envelopinho. É que nós somos uma igreja missionária e nós temos uma grande responsabilidade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar com a gente aí nos telões. Mas diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Volta lá o verso 9 novamente. E não nos cansemos de fazer o bem. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E não nos cansemos de fazer o bem. Sabe, meus irmãos,
a obra missionária, ela não é uma simples obra, ela não é uma obra fácil. Se fosse, nós nem precisaríamos estar aqui falando sobre cada um desses detalhes. A obra missionária, ela é tão difícil que o próprio Jesus manda a gente orar por ela, para que Deus levante pessoas para fazer essa obra. O que nós temos de Jesus é que Jesus está falando assim: olha, está tudo pronto, mas ore para que Deus levante homens, mulheres, trabalhadores para a sua obra, para poder colher aquilo que já está pronto. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Deus, Ele conta com cada um de nós. Deus não precisa de nós, mas Deus, Ele conta com cada um de nós para fazer a sua obra. Eu falei de manhã aqui. Quem estava de manhã? Tem uma meia dúzia que estava de manhã. Mas eu falei de manhã aqui que tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Eu falei sobre a origem de missões, da missão, eu falei sobre o sustento da missão, eu falei sobre o propósito da missão. E Deus derramou uma graça sobre os nossos corações aqui de manhã, para nos fazer lembrar que Ele continua contando conosco para a sua obra. Sabe, meus irmãos, nós não podemos sair por aquela porta cansados de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. O texto diz exatamente o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Paulo sabia bem o que ele estava escrevendo, porque às vezes nós cansamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a gente pensa que nós já fizemos tudo que tinha que fazer. Às vezes nós pensamos que nós não devemos fazer tanto assim, porque nós estamos fazendo muito. Às vezes Deus nos chamou para fazer uma obra grandiosa, mas a gente faz um pouquinho, a gente já se cansa e a gente já quer desistir. A gente já quer largar as coisas no meio, a gente quer abandonar. Na maioria das vezes a gente não vê um resultado específico sobre aquilo que nós estamos fazendo, e a gente então larga, abandona, deixa. Só que eu vou te falar um negócio, meu irmão: fazer o bem, primeiro ponto, fazer o bem exige uma resistência. Diga comigo, fazer o bem exige resistência. Então olha para mim aqui, presta atenção. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Não finja que não é com você, porque Deus está falando com você. Não olha para o lado, para baixo, para cima, fala: não, isso aqui é para o fulano que não veio no culto. Não, isso aqui é com você. Se você é crente, se você é cristão, se você entende que Jesus é o seu Salvador e que a Bíblia é o seu único manual de regra, de fé e de prática, Deus está falando com você. Então não se cansa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não dá, como diz o pastor Antônio, não dá tristezinha não. Continua firme. Nós entregamos um alvo agora, vamos começar a marchar para o próximo e nós vamos trabalhar. Até que Jesus volte, irmão Célio, nós estaremos aqui fazendo a obra do Senhor. Pastor, e se der uma cansada? Acontece, às vezes a gente cansa mesmo. Mas o cansaço não pode nos parar. Sabe, o cansaço, ele não pode ser o final da nossa vida. Tem gente que vive cansado. Ele dorme cansado, acorda cansado, vive cansado. É um cansaço em pessoa. Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, verso 31. Olha lá. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como de águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até estar cansado de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas o Espírito Santo tem um renovo para a sua vida hoje, para que você saia daqui animado, feliz, revigorado, para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Amém ou não? Então deixa eu falar uma coisa: sabe quando que o desânimo vem? Quando a gente não vê resultado. Às vezes a gente mostra uma foto para você aqui lá da África, você fala assim: ah, mas eu nem fui lá, eu nem vou. Às vezes a gente fala aqui sobre uma campanha, você vai ficar 6 meses ofertando, você fala assim: rapaz, eu nem vou lá em Acreúna, Santa Helena, nem conheço esse povo, eu nem sei o que está acontecendo, vou mexer com isso não. Deixa eu falar uma coisa para você: os frutos virão, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Nós estamos plantando, nós estamos até regando às vezes, mas quem está dando o crescimento é o Senhor. Olha comigo Salmo 126, 5. Salmo 126, 5.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meu irmão, a semeadura pode ser às vezes difícil, às vezes com lágrimas nos olhos, mas o Senhor nos dará a oportunidade de ver os frutos daquilo que nós estamos semeando. Amém, meus irmãos? Porque às vezes você está semeando num local distante, mas Deus está cuidando da conversão dos seus filhos. Vou repetir. Às vezes você está semeando num local distante, mas Deus está cuidando da conversão dos seus filhos. Às vezes você está, semeando em outra nação, Deus está cuidando da conversão do seu marido, da sua esposa. Às vezes você está trabalhando por um povo que você nunca vai abraçar, mas Deus está trabalhando para o cuidado da sua família. Então, meus irmãos, quem semeia pode até ter lágrimas nos olhos, mas quando os frutos vierem, o sorriso estará no rosto, amém? Então, fazer o bem exige resistência. E a nossa força, ela não vem da nossa emoção, ela vem da nossa convicção. Deixa eu falar uma coisa, olhe para mim aqui, algo muito importante. Se você for ficar esperando, sentir alguma coisa para poder fazer a obra do Senhor, eu lamento te dizer, meu irmão, você vai morrer e não vai sentir nada. Se você está esperando sentir um arrepio, se você está esperando rolar uma lágrima pelo rosto, se você está esperando, alguma coisa diferente, um anjo descer do céu e falar para você alguma coisa, meu irmão, não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes não acontece. Por quê? Porque Deus já está falando na sua palavra. E nós não nos movemos pela emoção. Nós nos movemos pela convicção em quem Jesus é e no que a sua palavra nos ensina. E o que a sua palavra nos ensina? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, nós não podemos nos cansar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Segundo, fazer o bem garante uma colheita certa. Fazer o bem garante uma colheita certa. Sabe por que nós não podemos cansar de fazer a obra do Senhor? Porque nós vamos colher. Nós vamos colher, diga amém. Nós vamos colher. Pastor, colher o quê? Vidas salvas no altar do Senhor. Seja aqui, seja em outra cidade, seja em outra nação. Eu disse aqui de manhã, nós não temos noção da onde as nossas ações missionárias podem chegar. Mas talvez uma oferta que você faz, seja ela grande, pequena, não importa isso. Mas talvez uma oferta que você faz vai chegar num local que você não conhece. Pessoas que você não conhece vão ser alcançadas através daquela obra missionária naquele lugar. E pessoas vão se render diante do Senhor. Você não vai saber, irmão Célio, mas quem sabe, lá na eternidade, quando nós chegarmos lá, uma multidão estará lá. Pelo fato da gente não ter se cansado de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, a colheita, ela é certa, ela vai acontecer. Seja agora ou seja na eternidade, nós vamos colher. Toda boa semente plantada por fé produz fruto. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meu irmão, eu disse para uma irmã aqui hoje de manhã, eu falei assim, olha, uma coisa que nós aprendemos com o pastor Antônio, com Deus ninguém perde. Com Deus ninguém perde. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe uma semeadura em Deus que não vai dar fruto. Não existe uma semeadura em Deus que não vá dar fruto. A colheita, ela vem no tempo de Deus e não no nosso. Eu fico vendo pessoas que elas querem... Primeiro eu vejo pessoas que querem colher sem ter plantado. Não planta nada, mas quer colher tudo. Mas também existem pessoas que plantam e querem colher no tempo dela. É como se ela abrisse a terra, colocasse ali a semente, colocasse a terra em cima, aguasse e ficasse ali esperando nascer. E aí ela começa a murmurar, ela começa a reclamar e fala assim, ó, Deus não está vendo, Deus não está dando fruto, as coisas não têm acontecido. Mas não é assim que funciona. Quando nós plantamos no Senhor, a colheita vem, mas não no nosso tempo, no tempo do Senhor. Então olha para mim aqui,
Se você tem plantado no Senhor, fica tranquilo, vai acontecer. Agora, não é no meu tempo, nem no seu tempo, é no tempo de Deus. A colheita sempre é maior do que aquilo que nós imaginamos. Deus sempre vai nos surpreender com aquilo que nós plantamos. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: o que você tem plantado em Deus? Não se canse. O que você tem plantado em Deus? Não desiste não. Continua esperando nele. Amém? Então, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Primeiro, fazer o bem exige resistência. Segundo, fazer o bem garante uma colheita certa. E por último, fazer o bem é uma missão contínua. Diga comigo, fazer o bem é uma missão contínua. Por isso que nós não podemos nos cansar. Fiz uma oração de manhã aqui. Falei: Senhor, que quando o Senhor voltar, o Senhor nos ache trabalhando. Que Jesus, o dia que voltar para buscar a sua igreja, que Ele não nos encontre dormindo, que Ele não nos encontre longe da sua presença, que Ele não nos encontre com os nossos talentos enterrados, que Ele não nos encontre fazendo outra coisa a não ser a sua vontade. Sabe, meus irmãos, a missão é contínua, então, ou seja, nós precisamos continuar fazendo. Nós acabamos de entregar um alvo, nós vamos começar outro, e nós vamos trabalhar. E aí, seja esse aqui o do PEN, mas tem o PES, e tem o PAN, e tem tantas outras coisas para fazer. Nós estamos trabalhando. Eu disse aqui esses dias atrás, se você quer estar nessa igreja, saiba que essa igreja é uma igreja em movimento. Nós estamos toda hora fazendo alguma coisa. Se você não quer trabalhar, essa igreja não é para você. Agora, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na cidade de Rio Verde, você está exatamente no lugar certo. Amém ou não? A missão é contínua, nós não vamos parar. Diga: nós não vamos parar. Mais forte agora, diga: nós não vamos parar de fazer a vontade de Deus até que Jesus venha. Sabe por quê? Porque o dia que nós estivermos diante da presença dele, meu irmão, aí não nos restará nada a não ser dizer: santo, santo, santo é o Senhor. O dia que nós estivermos diante dele, não restará mais nada a se fazer a não ser adorar ao Senhor pela eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui fazendo a nossa missão. O campo missionário é onde tem necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua casa é um campo missionário, a sua faculdade é um campo missionário, a sua rua é um campo missionário, o local onde você está no seu trabalho é um campo missionário. A Creúna, Jataí, Santa Helena são campos missionários. A África, Portugal são campos missionários. Aonde Deus te levar é um campo missionário. E a oportunidade é agora, não é para depois. Olha o que diz lá, Tiago 4,17. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que Deus te chamou para fazer, faça. Pastor, não dá para esperar acabar a faculdade, não dá para esperar depois que eu casar, não dá para esperar eu ficar um pouco mais velho. Bom, aí você e Deus. Não espera, a missão é contínua. Nós começamos pela nossa casa, mas nós não podemos parar nela. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não nos cansemos de fazer o bem. Talvez nós estejamos nos sentindo meio cansados. Alguns de nós já pensamos em parar. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: continua. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Continua. Continua orando. Continua semeando. Continua servindo. Continue acreditando.
Sabe, Deus está vendo cada uma dessas coisas. Nós somos uma igreja missionária e nada vai nos parar. Nada vai nos prender. Nenhum desafio é maior que o nosso Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar nessa noite. Meu pastor Juan. Preste atenção, meus irmãos. Nós falamos muita coisa aqui no culto hoje. Mas eu não quero que você se esqueça. Não se canse de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você se lembre do que foi que Deus te chamou. Para o que foi que Deus te chamou. Sabe, enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo falava com você, para que você faça um pouco mais, se envolva um pouco mais. Não seja aquele crente que entra e sai, vai embora, não se envolve com nada, com ninguém. Ei, preste atenção. Jesus está voltando e que Ele nos ache trabalhando, servindo, com as nossas mãos cheias de fruto, com a nossa lâmpada cheia de óleo. Que Ele nos ache, nos encontre adorando o Seu nome. Que Ele nos encontre servindo a Ele com amor, tremor, santidade. Sabe, missões não é um departamento, meu irmão. Missões é a nossa essência. Deus nos chamou para sermos missionários. Deus nos chamou para cumprir uma missão. Sabe, não venha para cá com esse sentimento, Deus precisa me dar alguma coisa. Não, Deus está querendo te preparar para que você seja um doador de vida. Deus está querendo te preparar para que você alcance pessoas aonde você for. Sabe, Deus está querendo te moldar, te transformar em alguém que Ele quer usar nessa terra. Alguém disse, olha, nós estamos nessa terra de passagem, é verdade. Mas nós não vamos passar em branco não, irmão Adalto, nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos ser uma igreja comprometida com a obra do Senhor. Feche seus olhos. Eu disse aqui de manhã, eu quero repetir agora à noite. Existe uma frase que tem mexido comigo. E ela diz assim, olha, o fim da missão é uma adoração eterna. Eu vou repetir. O fim da missão é uma adoração eterna. O que isso significa, pastor? Significa que um dia aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos vai acabar. Um dia o chamado pastoral, o chamado missionário, o chamado para intercessão, o chamado para louvor, tudo isso um dia vai passar, vai acabar. E o que vai restar? Nos restará estar diante dele. Mas esse dia ainda não chegou. Mas preste atenção, o que eu quero de você nessa noite não é a sua oferta. O que eu quero de você nessa noite não é a sua contribuição financeira. Mas o que eu quero pedir para você aqui nessa noite é o seu coração. É a sua vida. É o seu compromisso. É a sua fidelidade. É a sua entrega. O que nós queremos aqui nessa noite é o seu sim para a obra do Senhor. Deus olhe do alto e olhe para você e veja você alguém que Ele pode contar para fazer algo extraordinário nessa cidade. Então, meu irmão, você vai sair daqui, você não vai precisar dar oferta nenhuma, mas você tem a oportunidade de entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Eu quero convidar aqui em cima o Ministério de Missões.
Ministério de Missões, suba aqui. E nós vamos orar por você nessa noite. Mais 5 minutos a gente encerra, mas eu quero orar por você, não vai embora. O fim da missão é a adoração eterna. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos cantar juntos a Ele a glória. Enquanto o ministério vai subindo aqui, nós vamos adorar a Deus. Eu quero que você cante o mais alto que você puder, adorando e glorificando o nome do Senhor.